Nesse vídeo nós vamos falar como desempedrar o seu peito que está duro e dolorido. Você com certeza já deve ter ouvido de alguém que para desempedrar o peito tem que ir embaixo de chuveiro quente ou botar uma folha de repolho, e nesse vídeo eu vou te explicar por que essas práticas mais atrapalham que ajudam, e no fim do vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer o desempedramento do seu peito da forma correta. Vem comigo! Oi gente, eu sou Isadora Trinquinato, eu sou enfermeira e consultora em aleitamento materno. Se você está gostando desse conteúdo, curte aqui embaixo, comenta para mais conteúdos de amamentação. Com a descida do leite, que é a pojadura nesses primeiros dias de vida, o nosso peito ele pode ficar quente, duro e muito cheio com alguns carocinhos nessa mama. E isso é uma coisa super comum. Só que se a gente não fizer o manejo correto desses carocinhos, né, desse peito que tá ficando cheio e duro, esses carocinhos, eles podem evoluir para uma inflamação local, deixando o nosso peito duro, quente, vermelho, evoluindo inclusive para uma mastite. E se a gente não fizer o manejo correto desses empedramentos ou desse peito que tá ficando duro e cheio, esse peito pode ficar inflamado, provocando uma mastite, que é uma inflamação muito forte e que pode causar inclusive até o desmame. Então, se você quer aprender como evitar isso e como fazer o manejo correto das mamas se isso acontecer, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo. Mas afinal, o que é que causa esse empedramento? Bom, quando o bebê nasce, o nosso peito fica com um colostro por alguns dias. E quando o bebê vai mamando esse colostro, que inclusive sustenta e é suficiente para ele, depois de alguns dias o nosso corpo entende o sinal e acaba mandando a pojadura, a descida do leite, que é essa expressão que a gente usa, com a intenção de mandar bastante leite para o nosso bebê, para o próprio corpo começar a entender a quantidade que o bebê mama ou não. Esse excedente de leite, ele pode causar não apenas um incômodo na mama, mas ele pode, inclusive, provocar calor local, deixando a mama mais quente, mais dura, dolorida e deixando até ela possivelmente com alguns caroços, que é o que a gente chama de empedramento. Com esse peito duro e cheio, inclusive, fica difícil do bebê conseguir abocanhar a areola, porque se o peito tá muito cheio, ele fica como se fosse uma bola de futebol. E essa bola de futebol, ela fica muito dura e o bebê não consegue fazer a sucção correta. Então, para o bebê conseguir pegar bem o peito, para ele conseguir mamar corretamente, a mama também ela tem que estar macia. Então, eu brinco que ao invés da bola de futebol, ele tem que estar como uma bexiga mais murchinha, sabe? Que o bebê tem que conseguir colocar a boca e fazer o movimento sem escorregar nela e sem machucar o seu bico do peito também. Esse leite, ele acaba ficando um pouco mais viscoso, como se fosse uma gelatina lá dentro do peito, e a gente muitas vezes precisa massagear, amolecer essa mama para que até facilite que o bebê consiga extrair esse leite, né, ordenhar esse leite da mama. É importante relembrar que esse empedramento, ele pode acontecer por vários motivos além da pojadura, mas ele também pode acontecer fora do período da descida do leite. Ele pode acontecer, por exemplo, quando seu bebê dorme um pouco a mais à noite, ou quando você retorna ao trabalho até ajustar sua produção. Então, esse empedramento não acontece só durante a pojadura, ele pode acontecer em diversos momentos diferentes. Então, o que alivia essa mama que tá dolorida, tá cheia e mais endurecida? Primeiro, a gente precisa entender que às vezes o bebê ele não vai dar conta mesmo de mamar o suficiente para deixar a mama bem mole. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer mesmo o procedimento da massagem e da ordenha, que eu vou ensinar daqui a pouquinho aqui no passo a passo. No fim das contas, a gente precisa deixar esse peito mais molinho e mais confortável pra gente. Então, a gente faz essa massagem e essa ordenha sempre que a gente sentir que o peito tá mais cheio, mais quente, mais duro, ou que a nossa areola tá bem dura a ponto da gente não conseguir fazer a prega pro bebê mamar. Então, vamos ao passo a passo. Eu vou pegar aqui uma mama para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que não, mas essa mama ela tem várias pedrinhas, assim, ela é uma mama realmente empedrada, ela fica mais dura. Qual que é o passo a passo? Primeira coisa, se o seu peito estiver muito duro, muito cheio, retire o sutiã e a blusa. Fique com o peito de fora. Por quê? Muitas vezes aqueles sutiãs de amamentação de só abrir a parte da frente, assim, daquele triangulinho, eles atrapalham, porque vocês vão entender no próximo passo, que é o brigadeiro, que quando a gente não tem a mama totalmente exposta, fica mais difícil da gente fazer a massagem completa. Então, a massagem, ela serve para amolecer aquele leite que tá lá dentro, aliviar aquele empedramento, e a ordenha, que serve para drenar um pouco essa mama, para tirar esse excesso de leite, para dar um alívio para nós
e também para facilitar a pega do bebê quando ele for mamar. Então, o primeiro passo é a massagem. Como que a gente faz a massagem? Tirou lá o seu sutiã, tá com os peitos de fora, o peito tá duro, quente, então ele vai estar bem incômodo. Lembrando que a massagem ela não deve doer nem a ordenha. Eu geralmente ensino essa técnica que eu chamo de brigadeiro para todas as minhas pacientes e alunas, porque eu acho essa uma das formas mais fáceis e menos doloridas de fazer a massagem, principalmente quando o seu peito tá cheio, dolorido, enfim, empedrado. Então, o que você vai fazer? Tirou o sutiã, né? Você tá com o peito de fora, vamos pensar que esse aqui é o peito. Então, primeira coisa, a gente vai posicionar uma mão embaixo e uma em cima e a gente vai enrolar o peito como se fosse um brigadeiro. Simples assim. Ou a gente vai fazer de lado, ou com a mão para baixo, fazendo esses movimentos circulares, colocando um pouquinho de pressão. Não muita, pressão suficiente para você conseguir apertar um pouquinho o peito e fazer essa massagem circular em toda a mama 360. O que pode acontecer? Geralmente, quando a gente está fazendo a técnica do brigadeiro, já começa a escorrer um pouco de leite, já começa a sair um pouco de leite. E esse leite, ele pode ser armazenado sim, mas ele já, quando a gente está fazendo a massagem, muitas vezes a gente já amolece essa mama e o próprio leite começa a sair sozinho. Mas, para que a gente consiga extrair de uma forma suficiente esse leite, para aliviar bastante a mama e para deixar esse peito mais molinho, não adianta só fazer a massagem. Se a gente faz só a massagem e não faz ordenha quando o peito tá duro, não resolve, o peito continua duro, porque a gente só massageia e não tira aquele leite que tá parado dali. E aí o leite volta a se agregar, volta a ficar endurecendo essa mama. Então a gente tem que massagear e depois fazer a ordenha, se o seu peito estiver duro, dolorido, enfim. Vamos entender agora a segunda parte, que é a parte da ordenha. Vocês provavelmente já viram em algum lugar alguém fazendo assim para fazer ordenha. Não façam isso, esse é o jeito errado, machuca o peito e sai menos leite. Para a ordenha ser efetiva, a gente tem que fazer o C alinhado. Por quê? A gente tá olhando o peito aqui e o bico geralmente fica bem no meio, né? Se a gente pega a mama de qualquer jeito, vocês conseguem ver que o bico tá no meio, mas que um dedo tá mais pra frente, outro dedo tá mais pra trás, tá tudo meio bagunçado? A gente, pra fazer uma ordenha efetiva, a ordenha que o hospital nem sempre ensina, a gente precisa alinhar esses dedos com o bico. Então, a gente, ao invés de deixar assim, nós vamos deixar os dedos, 2 dedos embaixo e um em cima, bem alinhadinhos com o bico, como se passasse uma linha. Pode ser feito assim, pode encostar a mão aqui embaixo e fazer por baixo também, desde que as pontas dos dedos estejam sempre alinhadas com aonde está o bico. Então, o que a gente vai fazer? A hora que acaba a parte escura da areola, a gente põe o dedo depois, mais para trás. Quanto mais perto do bico a gente pega, menos leite sai. E quanto mais a gente só esfrega o dedo aqui, mais machuca e menos leite sai também. Por isso que existe essa técnica que é do C alinhado. Então, você vai deixar esses dedos aqui alinhados e você vai ou com as duas mãos ou com uma mão só, apertar e soltar, apertar e soltar. Qual que é a forma errada de fazer isso? A gente usar essa parte do dedo aqui, ó, essa parte desse ossinho aqui da dobrinha. A gente vai usar as pontas dos dedos, como se a gente fosse fazer isso aqui, ó. Como se a gente fosse, sabe quando a gente vai apertar um cravo? Só que os nossos dedos é tipo como se a gente fosse encontrar as pontinhas do dedo e não os ossinhos, não as articulações. Então, a gente vai fazer com as pontinhas do dedo. Então, aperta, solta, aperta, solta. Vocês vão ver que depois de algumas apertadinhas que a gente dá, começa a sair. Se tiver muito difícil fazer com uma mão, pode fazer com as duas, ou pode fazer com a mão contrária, em outra direção, desde que esses dedos estejam alinhados. Agora é aquela hora que eu explico para vocês aquilo que eu contei lá no começo do vídeo, por que o chuveiro quente e o repolho congelado, eles mais atrapalham do que ajudam. Primeiro vamos falar de chuveiro quente. Não podemos jamais fazer isso embaixo do chuveiro quente. Ele pode, não só o chuveiro quente, mas qualquer tipo de calor local, quando o peito já tá muito duro, muito cheio, ele além de aumentar o processo inflamatório, ele dilata os ductos que estão dentro dessa mama. Então, o que acontece? O peito já tá cheio, o ducto já tá dilatado, já tá cheio de leite lá dentro, o peito tá grande, duro, explodindo. Se a gente joga mais água quente, esse ducto vai dilatar ainda mais, vai descer mais leite, vai estimular mais a produção e esse peito só vai encher, 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 encher e a gente não vai massagear nem drenar. E isso pode, além de causar uma dor terrível, causar uma mastite, que é uma inflamação que pode acontecer exatamente por essa falta de drenagem, né? Falta de circulação desse leite aí.
Então, o que a gente faz? Se o peito estiver muito duro e muito cheio, você não vai fazer nem a massagem nem a ordenha no chuveiro quente. Você vai fazer depois que você toma um banho, você vai sentar em algum lugar e vai fazer isso, vai colocar uma fraldinha embaixo ou alguma coisa para coletar esse leite que você tá ordenhando, se você quiser guardar. Mas você não vai fazer isso embaixo do chuveiro quente, porque senão ele vai aumentar muito essa produção, vai dificultar, você vai ficar enxugando gelo, porque daí você vai ficar tirando muito, porque você tá enchendo muito de leite ali por conta da água quente. E também você pode aumentar esse processo inflamatório local, porque o calor, ele aumenta esses processos biológicos. E a questão do repolho. Qual que é o problema do repolho congelado? Se o repolho tivesse em temperatura ambiente ou só geladinho, não teria problema. O problema é que o congelamento, coisas muito congeladas, tipo gelo, repolho congelado que foi pro freezer, ou aquelas bolsinhas congeladas que a gente põe diretamente na pele, além dela poder queimar a pele, o que acontece? Lembra lá que o peito tá cheio, tá duro e esses ductos estão dilatados. Se a gente coloca uma coisa congelada, esse ducto ele pode comprimir muito e dificultar também a passagem da saída do leite. Então ele tá cheio, duro e você não consegue tirar porque esse ducto diminuiu muito, então acaba diminuindo, aumenta a pressão lá dentro, né, do leite, mas ele acaba diminuindo a força de extração quando a gente extrai. Então, se você quiser colocar alguma coisa para refrescar, coloque sempre em temperatura ambiente. Então, você pode pegar uma toalhinha de rosto, molhar na água da pia, torcer, colocar aqui para dar uma refrescada. Ou o repolho, se ele tiver na geladeira, mas não congelado, né? Porque o congelamento, ele faz uma vasoconstrição muito grande e também dificulta, podendo atrapalhar também nessa sua massagem e nessa ordenha. Outra coisa que atrapalha quando o nosso peito tá muito cheio, muito duro, muito quente, é se esse bebê usa qualquer tipo de bico. Por exemplo, chupeta, mamadeira, bico de silicone, porque os bicos, eles fazem com que o bebê mude o padrão de sucção. Então, ele não faz uma sucção tão efetiva no peito, ele não consegue extrair tão bem no peito. Lembrando que o bebê, ele é a melhor bomba de leite que existe. Então, você pode fazer massagem, pode fazer ordenha e pôr o bebê para mamar logo em seguida, para ele ajudar a drenar esse peito também. Então, usar qualquer tipo de bico, ele atrapalha e pode aumentar a mastite, porque esse bebê vai acabar não conseguindo sugar tão efetivamente essa mama. Agora, fique atento aos sinais de alerta. Se você começar a ter, além desse peito quente e dolorido, calafrio, febre, dor no corpo, mal-estar, não conseguir nem encostar na mama, sua mama começar a ficar muito avermelhada, muito quente e não conseguir fazer nem a massagem nem a ordenha, encaminhe-se para um médico, pode ser o ginecologista ou pode ser o pediatra, para que você faça um tratamento adequado além da massagem da ordenha, né? Pode ser que em alguns casos que a gente tenha mastite ou alguma inflamação muito forte na mama, a gente precise fazer uso de antibióticos, anti-inflamatórios, junto com esse manejo da amamentação, que é a massagem, a ordenha, colocar o bebê para sugar e tirar os bicos. Então, se você estiver tendo algum desses sintomas, procure o seu médico. Se você gostou dessa informação e você está grávida, clica aqui no link que está na descrição do vídeo, porque eu tenho um vídeo explicando de mais formas que você consegue se preparar estando grávida para conseguir ter uma amamentação de sucesso. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada por estarem aqui, por assistirem esse vídeo. Curtam, comentem, deixem suas sugestões e um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!